Olá, sejam bem-vindos ao BBcast. Eu sou o Rubens e esse é o seu podcast sobre automobilismo e outras nerdices. Hoje vamos falar sobre o GP do México e do quinto título de Lewis Hamilton, conquistado hoje, neste domingo. E aqui comigo hoje eu tenho a Débora Santos Almeida para discutirmos um pouco sobre o GP do México. Oi amigos, eu sou a Débora do Boletim do Paddock, eu escrevo junto com o Rubens algumas colunas e comento sobre a corrida, e hoje nós vamos fazer esse comentário em áudio. Isso mesmo, hoje vamos falar um pouco sobre o GP do México, sobre a conquista do quinto título do Lewis Hamilton, mas antes, só para situar o ouvinte, nós temos o primeiro BPcast perdido, ou seja, aquele secreto, o BPcast proibido que vocês nunca vão ouvir, que foi o BPcast que nós gravamos do preview do GP do México. Felizmente ele se perdeu, então a gente já pode dizer que o BBcast já começa com um podcast proibido. E vocês devem estar estranhando porque eu não estou falando boletim do grid. Nós, em conversa interna do Boletim do Paddock, também com o aval do Bruno Shinozaki do Boletim do Grid, decidimos por assim mudar o nome do podcast, já que ele estava tendo uma cara muito mais do Boletim do Paddock, tendo um toque muito mais nosso. Até mesmo essa ruptura foi importante para que a gente pudesse ter avanços dentro do nosso site. Passar a ter uma marca nossa, exato, com um nome próprio. Então, o antigo Boletim do Grid, do qual a gente temos um carinho enorme, temos excelentes programas gravados, como o famigerado Boletim do Grid falando sobre fake news com o Gabriel Toledano do Aerocast. É um programa importantíssimo que a gente pede para sempre os ouvintes relembrar e ouvir dele, que eu acho que hoje, tanto no cenário do automobilismo como no cenário político, social e econômico no Brasil, se faz necessário esse tipo de discussão. Temos o da Carmen Jordan, quando ela foi escolhida como representante das mulheres, e hoje a gente já tem a W Series, que você vê que já é um avanço, então não sabemos o quão isso tem de interferência. Temos também falando das Grid Girls, temos um podcast muito gostoso que eu gravei com a Cíntia, nossa revisora, também colunista do BPQ, do Boletim do Paddock, e temos também programas gravados com o Eduardo Casola Filho, que olha, é um dos grandes, eu poderia dizer assim, sou um grande fã dele, então, de tudo que ele fez dentro da internet, voltado no automobilismo. Temos o programa de fechamento, da primeira temporada dos 365 dias, um programa muito emocionante também. Todos esses programas eu tenho o link aqui no post desse podcast. Então, já esclarecido isso, Débora, vamos para a corrida, que foi uma corrida bem emocionante. Nós tivemos o GP do México, a torcida nossa, para quem vai assistir a corrida aqui no Brasil, também quem vai assistir de casa, queria que a decisão fosse aqui, mas com todo o cenário que se desenhou no final de semana, a gente tinha uma ideia de que essa corrida ia ser bem emocionante, até por conta da gente ver a Red Bull liderando os treinos, classificação e ganhando com o Max Verstappen, Rubens? Eu acho que essa foi uma das coisas que não era esperado, porque quando a gente olha para uma disputa, a gente acaba vendo Ferrari e Mercedes, e como tinha essa disputa do título, não estava incluído a Red Bull, mas quando começou os treinos livres, a classificação, a Red Bull desenhou todo um cenário diferente, que acabava tirando o favoritismo tanto da Mercedes quanto da Ferrari, um bom desempenho da Red Bull a gente sabia que ia ter, porque tanto Max Verstappen venceu a corrida do ano passado, mas o carro da Red Bull, pelas características do autódromo, não as características que eu posso dizer do traçado, mas por causa da altitude da cidade do México, das configurações, os carros eles recebem muito mais um desenho aerodinâmico para ter mais downforce, por causa do ar ser mais rarefeito. A gente sabia que a Red Bull ia despontar, ia ter um destaque a mais na corrida, mas foi surpreendente, foi até gostoso de ver a Red Bull muito à frente, porque para quem estava esperando uma disputa, parecia um desenho das épocas que a Red Bull ganhava disparado, Exato. Tipo, um carro sozinho, completamente alheio. O Max Verstappen foi aquele perfil do Vettel de 2010 até 2013, E também
o fato da Red Bull ter despontado assim é legal. Eu sempre quis que tivesse uma terceira equipe nessa briga, mas não como a Red Bull vinha nessas situações de somente apresentar um bom desempenho em uma outra corrida, ou por fatores de acidente, quebras, ou por causa de chuva, não, porque simplesmente ela estava com um carro bom, e foi demonstrado que no México ela estava com um carro muito bom. Até porque a gente olha pra Ferrari e pra Mercedes e vê muito o motor, apesar da construção do carro ser muito boa. Só que a Red Bull, ela ganha na questão de aerodinâmica e perde na questão do motor, porque não é um motor já tão confiável, acaba apresentando muitas quebras, e às vezes eles não conseguem jogar todo o potencial que eles têm no carro, sabendo que mais pra frente aquilo vai custar uma saída da corrida. Então, nesse cenário do México, foi bem interessante ver que a aerodinâmica da Red Bull é uma aerodinâmica completa pro carro. E esse ganho deles com o downforce é muito interessante de ser observado. Porque quando teve os treinos livres e a classificação, a Ferrari e a Mercedes vão usar aquele botãozinho deles mágico e vão acabar despontando. E foi completamente diferente. Mesmo eles podem ter usado, mas só que Tomaram devem ter usado, porque o Vettel foi muito superior às Mercedes, mas mesmo assim, como eu falei, foi gostoso de ver as Red Bulls na frente. É uma pena o Ricciardo já adianta ter quebrado, mas ele ter feito a pole é algo que eu acho que o Ricciardo é o piloto. A gente não sente falta de um piloto brasileiro no grid, porque tem o Daniel. Eu acho que a gente... Ele é aquele piloto unânime que todo mundo gosta e você não tem o que criticar do cara. E é aquele que, mesmo você estando torcendo, vamos supor, pro Vettel, eu trago a disputa pro Brasil, ou o Hamilton já ter obtido uma vitória, o Ricardo, quando ele aparece assim, do nada, teoricamente, ele é a torcida de todo mundo, e a gente acaba meio que esquecendo desses dois principais pilotos que estavam em jogo. Exato, nem tanto que o quadro, a gente, quando teve a conquista do Charles, a gente esqueceu. Vettel e Hamilton ficaram totalmente aleatórios no sábado. Foi uma pena o Verstappen não ter conseguido a primeira pole dele, mas é teoricamente uma resposta para a Red Bull, né? Porque você tá vendo um piloto de vocês que era um excelente piloto saindo, deixando a equipe. Ele tinha tudo também para poder dar o potencial dele para a Red Bull. O problema também foi essa divisão, né? A Red Bull apostou em um só piloto, acabou deixando o Ricardo de lado, e aí agora a gente tá sentindo falta. Outra coisa que assim teve, que foi surpreendente, é o fato Verstappen ser o piloto com inúmeras vitórias, mas nenhuma pole. E é engraçado que muitas vezes a gente eu acho que todo fã de automobilismo, principalmente de Fórmula 1, dá muito mais destaque pro volume de poles que o piloto teve do que de vitórias, né? Nem tanto que o número de poles que o Ayrton Senna tinha era tido como imbatível até o Schumacher bater, agora o Hamilton bater, mas mesmo assim você vê que vitórias é algo que acontece, mas só que a pole não, o piloto eu acho que é um volume de circunstâncias de fatores muito maiores que favorecem a ele atingir a pole. Carro preparado, você tem que pegar a pista na melhor condição. Se tem a variação de 1 grau, aquilo ali já faz toda a alteração. Então você conseguiu uma volta perfeita e uma volta como foi a do México, né, pro Ricardo, é aquela coisa surpreendente. Não é uma condição tipo, estava chovendo e a pista foi melhorando, foi por causa disso que você conseguiu a pole. Mas ali foi tipo no limite máximo que eles poderiam chegar. A Fórmula 1 ela fez um videozinho gráfico colocando os dois carros de lado, o traçado, então o traçado onde que era o Verstappen rápido ficava cinza, o Ricardo azul, né? E você viu que o Ricardo ele conseguiu a pole na última volta, depois que saiu do estádio, na última volta. Porque o primeiro setor dele tinha sido abaixo do Verstappen, ele ganhou no final do segundo, no terceiro, na saída do estádio, ele e o Verstappen estavam pares, mas na saída você vê que o Verstappen ele coloca as rodas do lado
esquerdo na zebra, o Ricciardo não, então eu acho que assim ele tracionou melhor, conseguiu manter em linha e conseguiu a pole. Mas assim, a pole não foi nada já na largada, né? Que o Daniel Ricciardo manteve a tradição do Mark Webber, né? Daquela largada Webber-Barrichello. Infelizmente, o Rubinho na Stock Car. Rubinho na Stock Car, maldade, mas infelizmente às vezes condições totalmente alheias ao piloto fazem com que ele tenha uma largada péssima. Acho que também depende muito da reação, sei lá, vai que o cara distrai um pouquinho, aquilo ali também já ajuda, né? A perder. Pensa no que tá fazendo. Se ele pensar numa configuração, alguma coisinha de apertar ali do painel do volante, ele já perde. Tanto que o Hamilton avançou pra cima do Ricciardo, o Ricciardo não conseguiu segurar, ficou o Verstappen e o Hamilton pra poder decidir. Só que o Verstappen acabou tendo a preferência por causa da curva, né? Do lado que ele E sai. o Hamilton não ia arriscar bater no Verstappen e jogar o pentacampeonato dele, sendo que ele nem precisava vencer de fato. E assim, da corrida em si, eu acho que os destaques mesmo, além dessa... Foi uma batalha incessante ali no começo, né? As primeiras posições. Eu acho que a corrida teve uma divisão entre os 5 primeiros e depois um bloquinho ali dos 4 últimos. Mas dos 4 últimos não, do meio do pelotão. Do meio do pelotão, né? De todo ali daquela encontro de pilotos. Eu acho que o que fica foi o Ocon, que, salvo engano, foi uma das Saubers que tocou nele. Não, foi o Huckenberg, que quebrou a asa dele. Porque ele e o Alonso avançaram pra poder ir e o Hulk tinha caído, perdido posição. E aí na curva eles dividiram, acabou batendo, tirando um pedaço da asa dianteira e ficou foi presa pro carro no assoalho do Alonso. Foi uma pena, porque parece que todo o cenário da corrida se configurava para um favorecimento para uns carros que tinham uma aerodinâmica um pouquinho mais rebuscada, trabalhada, porque do nada, no final da corrida, a gente viu um Van Dorn lá em oitavo. Assim, a gente sabe que o Van Dorn, infelizmente, foi uma promessa, mas não foi uma promessa cumprida, e que eu acredito que o Alonso teria um 6º, 7º lugar ali. E a gente olha também, né, porque os carros da Haas, que são bons carros, ficaram em 15º e 16º. Acho um destaque os motores Renault. Os motores Renault. Que comandou essa prova. Treinos também. Acho que o primeiro treino, os 6 primeiros carros eram motor Renault. Tinham motores Renault? Os 6 não, os 4 primeiros, que eram as 2 Red Bulls e depois as 2 Renaults. Segundo treino livre também, as Renaults, motores Renaults que voltaram. Classificação, os 2 carros da Renault também passando. E é o que é legal que a gente fala, é o refinamento da aerodinâmica. Então, será que a saída do Ricciardo não foi uma boa? Porque na hora de você refinar a aerodinâmica, você vê os carros que têm um bom chassi. Então, a Renault é uma boa aposta. A gente olha pro bom chassi também da Sauber, né? Porque Sim. Foi um ótimo carro, né? O carro que fez o Ericsson correr entre os 10 primeiros é um bom carro. E classificar entre os 10. Não, ele foi até o Q3, né? Ele foi até o Q3. Então, é muito bom. Assim, você vê, a gente tem uma boa perspectiva para 2019 com a Red Bull. Eu acredito no motor Honda. Eu sou maquilarista, isso me aperta o coração, mas sim, acredito no motor Honda. Muito bom para 2019. Renault. Então, eu acho que é bem capaz de a gente ter uns 8 carros disputando posições incessantemente durante a temporada 2019. É porque eu acho que essa temporada também foi de aprender com os erros. Porque, bom, o carro da McLaren a gente criticava porque o motor não consegue... que era um motor que não dava desempenho. Não consegue refrigerar, e aí você nota que não, que também tem tudo a ver com a aerodinâmica do carro. Mas você olhando para esses erros, você já pode pensar na próxima temporada, porque você, apesar de não ser o motor mais confiável que a gente tem no grid, a gente tá olhando pra Toro Rosso que toda a corrida tem que trocar o motor, e tá com Honda. Exato. Não, a Toro Rosso, eu vejo mais as trocas, o que é feito na Toro Rosso,
Um teste. Isso, como a Honda pegou ela pra bode expiatório, que ela não pôde fazer com a McLaren, que foi minha crítica de quando a Honda veio pra Fórmula 1, que na época a Manor fechou, eu falei, olha, a McLaren devia comprar a Manor pra fazer uma equipe B, pra ali ela tomar punição a rodo e testar peça à vontade. Eu vejo a Toro Rosso como isso, por isso que eu acho que o Brandon Hartley, ele pode ser muito injustiçado pelo desempenho dele, porque eu acho que também a equipe usou muito de teste. A aerodinâmica eu acho que ela abandonou, principalmente quando o James Kay foi anunciado para a McLaren. Eu acho que tem aquela coisa de, olha, não vamos passar muita coisa para ele, porque ele está indo para a McLaren. É uma equipe que provavelmente vai disputar posições com a gente ano que vem. Então, tem todas essas características da Toro Rosso para esse ano. Então, eu acredito piamente no motor Honda para 2019. Eu acho que ela deve entrar no começo do ano com nível de motor Renault, que foi o motor Renault esse ano, que não era um motor bom, não era um motor ruim. No entanto, que eu olhando aqui, fazendo uma olhadinha nos desempenhos das equipes nas primeiras corridas, a Red Bull foi boa, foi bem. Ricardo teve 2 vitórias, ao mesmo tempo que com 6 corridas, você tinha Vettel com 2 vitórias, Hamilton com 2 vitórias e Ricardo com 2 vitórias. Então, eu acho que a Honda vai ter esse salto, a Renault também. Então é por isso que eu acho que o ano que vem, até com as novas características do desenvolvimento de chassis de aerodinâmica, eu acho que a gente vai ter uma equilibrada ali. É aquela hora que a gente pode ter umas 3 ou 4 equipes disputando as mesmas posições. Mas vamos sair de 2019, voltando para a corrida. Eu acho que, tirando o abandono do Alonso, vamos falar dos abandonos. Tivemos do Alonso, depois tivemos do Carlos Sainz. Isso, problema possivelmente do motor, né? Foi até uma parada estranha, porque o carro deu uma rabiada ali, que travou a traseira e ele encostou. Então, até uma coisa que eu acho que pegou dos abandonos foi que a gente teve de 2 motores Renault. Tivemos do Daniel Ricciardo, né, que também abandonou no momento da corrida em que ele estava tendo uma disputa direta com o Vettel. Segurando o Vettel para o Vettel não voltar à segunda posição. Até que o motor abandonou. E mais uma corrida, né? Seguida que o motor, né? Acaba abandonando o piloto. Exato. É uma pena, porque o Ricardo, eu acho que um pouco da saída dele da equipe foi exatamente isso. Muitas quebras, muita... E você olha pra ele agora nesse final de campeonato, o carro é um carro que tá sem atualização, porque a equipe quer ficar escondendo o jogo da Renault. Então, você acaba também perdendo com não passar informações para esse piloto, não dar a melhor condição pra ele. Ele não tá tendo condições iguais do Verstappen. Por isso que acho que até a pole dele tem que ser muito mais valorizada por isso, né? Você vê que ele teve acho que toda essa valorização do Ricardo, né? Não tinha o mesmo carro atualizado e com as peças que o Verstappen tá tendo, que o carro do Verstappen, vamos supor, é uma versão 2.1, enquanto que a do Richard deve ser 1.6, 1.7 de atualizações. Você teve a pole dele, depois você teve ele com apenas um pit stop, com pneus macios, né, super macios, segurando o Vettel que estava com ultra macio. Então ele segurou até o Vettel ter o desgaste natural do Ultra. Aí na hora que os 2 pneus praticamente nivelaram e o do Ultra começou a ter decaimento, foi a hora que quebrou. Então você vê que o Richard até nisso ele tem essa valorização da limpeza dos pneus que a gente viu, né? A gente até comentou como o pneu sujou. Super e o Vettel de... Sim, ele manteve o super do primeiro pit stop. Isso. E o pneu veio sujando, a gente viu aquela formação, desfarelando, o Vettel atacando. De repente você viu o pneu dele ficando limpo. Porque teve a entrada do Virtual Safety Car para a remoção do carro do Sainz. E aí a gente vê o carro do Vettel sujando o pneu e consumindo mais, enquanto o do Ricardo, que deu aquela baixada de temperatura, fazendo a limpeza. A limpeza que a gente fala, porque você olha no pneu, ele tá sujo, né? Ele apresenta até aquelas rebarbinhas nas bordas. De repente, do nada, ele tá lisinho. Quando o carro... Sem marcas. Sem marca, sem nada. Então, assim, por isso que a gente fala limpeza. E, na verdade, a gente olha mais pro pneu dianteiro esquerdo, né? Porque era o que estava sendo mais pedido e consumido nessa corrida. Exato. E o outro abandono, que foi uma pena, foi do Pérez, que
tava tendo uma corrida de destaque, porque olha, o Pérez... Sacou o Ericsson também merece destaque nessa corrida por ter segurado o Pérez, depois o Leclerc. Bonita, o disputa do Leclerc, limpa, e tivemos também o abandono, acho que foi só, Nossa, né? Foi só deles, infelizmente, porque queríamos do Hamilton e uma vitória do Vettel, mas não foi possível. E eu acho que assim, outra coisa que o Reginaldo Leme falou na transmissão, esses dias pra trás eu falei que o safety car é algo que me incomoda. Virtual safety car. É, o virtual safety car, desculpa. Eu me sinto incomodado porque eu gosto quando o safety car realmente entra, que dá aquela grupada. E ele nivela, né? Ele os nivela, carros, e quando ele tem possibilita a relargada, uma relargada. é mais atacado. Vejamos aquela relargada em Baku, que o Vettel errou, depois teve a aproximação dos carros da Red Bull, que teve a colisão. É lógico, a gente não quer colisão, a gente não quer que o piloto saia da corrida, a gente quer disputa. Porque nessa corrida, se tivesse entrado um safety car de verdade, a gente podia observar que, assim, talvez não teria tido pilotos com 2 voltas atrás do líder, que foi o que aconteceu do Bottas tomou volta. Sexto pra trás, 2 voltas, e o Bottas teve uma. Então, o Virtual Safety Car não serve de nada pra poder aproximar os carros. Eles continuam... E numa corrida que teve tanta discussão de desgaste de pneu, o safety car poderia permitir a entrada nos boxes, troca de pneu. E quando o safety car tá mesmo na pista, o ritmo é mais reduzido, né? Tipo, existe a aproximação, possibilita essa entrada pra poder fazer a troca, mas você permite que os outros pilotos que tomaram uma volta passem na frente, então voltem a permanecer na mesma volta, que é interessante pra disputa do campeonato, assim. Ou que nessa corrida mesmo, pra remoção dos carros na área que eles estavam, não deveria nem ter tido o ativamento do virtual safety car, porque ele acabou atrapalhando disputas que estavam acontecendo. Não, o do Alonso eu acho que não precisava, porque o Alonso estacionou, era um lugar que se houvesse uma colisão, não tinha, porque o Alonso soube parar. Não teve uma limpeza de pista que precisasse. O do Ricardo talvez sim, porque era um lugar que se algum carro escapasse podia pegar. E o do Sainz também. Também não, porque ele meio que encostou. Mas o do Sainz ainda, ali você poderia, ali até o Virtual Safety Car era aceitável. Mas acho que o do Alonso foi desnecessário, mas já que colocou, põe o... É que o do Sainz, a permanência que ele ficou foi muito rápido. Sim, mas também dava aquela ideia, parecia, né, que era tipo por conta dos pneus, tipo, essas ativações de safety car foi também por causa da conta, parecia por causa da conta dos pneus estarem desgastando demais, então a gente diminui o ritmo da corrida, acontece aquilo que aconteceu de alguns limparem o pneu, outros não, mas aí você acaba desnivelando a proporção do negócio. Tem aquela coisa da redução dos 40%, é uma coisa que eu já observei. Tem pilotos que sabem tirar um proveito disso, que é surpreendente. O Vettel e o Hamilton são dois que conseguem aproximar do carro da frente, mantendo apenas 40% da velocidade. Eles fazem um traçado diferente dos outros. Eles conseguem realizar um traçado que faz com que eles se aproximem dos demais. Nas 2 últimas corridas nos Estados Unidos e no México, teve Virtual Safety Car, redução para 40%. O Vettel foi o Hamilton também aproximou muito do Verstappen na última corrida, mesmo fazendo pit stop em uma delas. Então eu acho que assim, o Virtual Safety Car tinha que ser revisto. E é uma discussão que os próprios pilotos estão tendo de não ter a necessidade desse. Porque o próprio piloto ele quer essa imprevisibilidade que a entrada do Safety Car dá, porque torna competitivo, torna algo. Eu acho que o Virtual Safety Car podia ser pra uma coisa assim, tipo de 30 segundos. Entrou, acabou. Foi, pra resolver coisas rápido. Eu acho que sobre o Safety Car, acho que merece se reabrir a discussão pra ver da necessidade. Deu os abandonos, como foi falado, 2 motores Renault. O do Pérez, que foi uma lástima, né? O do Alonso, que foi por causa de uma peça ali que pegou o carro. A McLaren, até antes da gravação, a gente não viu nenhuma informação se realmente foi uma quebra ou se foi só uma precaução. Mas eu acho que outra atenção que teve na corrida que a gente começou falando foi os pneus. Sim. Os pneus a gente já teve nos treinos os ultra macios demonstrando que não iriam comportar. O próprio bem. Hiper também não. O Hiper pior ainda. O Hiper não terminava uma volta. É porque a gente observa que pro cenário atual, sim, teve várias corridas onde a utilização desses pneus com a goma mais macia eram até considerados demais por causa das voltas que eles estavam
proporcionando para os pilotos. Mas pro México, ano passado também já tinha sido uma aposta assim, você coloca o médio, super macio e ultra macio. Mas nessa temporada a gente tem que lembrar que mesmo a utilização do ultra macio e do super macio são diferentes, porque eles são 2 passos mais macio do que os da temporada anterior. Então, pro cenário do México, acho que não foi uma boa ideia ter trago 3 pneus de goma macia. Poderia ter, talvez, colocado o ultra, pulado o super e colocado o médio, pneus mais duros, porque que a pista elevou a temperatura do começo da prova até o final. Que uns 4, 5 graus? 3 graus. 3 graus. Eles começaram com 33 e terminaram com 36. Então já traz uma degradação maior. Os treinos livres já foi realizado numa temperatura alta, que foi quando eles viam que o pneu já estava completamente esfarelado em poucas voltas. Aí como você administra, sendo que a escolha desses pneus você pegou de meses atrás, e por lógica eles acabam trazendo mais pneus macios, né? Não pensam tanto no que seria o mais duro da corrida. E quando você vai pra pista que você vê uma bomba dessa que você não tem mais um pneu de goma mais dura pra poder utilizar na corrida. E como você faz uma estratégia dessa? Então, nem tanto que a própria transmissão foi falada que os pilotos e equipes pediram, né? Um jogo a mais. Foi negado. Eu concordo com a negativa, mas aquela coisa que a gente estava discutindo no dia que a Pirelli anunciou os novos compostos. Na verdade, eles só vão meio que tapear as pessoas, porque usar 3 cores. Só reduziram 3 cores, mas vão continuar com a mesma especificação dos pneus, da goma, né? A goma continua os mesmos, só que eles só vão colocar os 3 que vão ser as 3 cores que vão pro final de semana. Acabou. Então, aquela discussão que a gente sempre falou, por que não pula 1? Faz intervalos de 1. Tem 3, faz o pneu 1, o 4 e o 6. Fora que a gente olha assim, todas as corridas, não é aquela cor bonitinha que tá ali, tipo, o rosa e o roxo, eles não são sempre a mesma goma. Toda a corrida é modificado aquela espessura da goma. É mais baixa ou mais macio. Alto. Que foi aqui no México, pode ter sido não ser o super macio de 2, 3 corridas atrás. E nunca é o então, mesmo. Quando a Pirelli acaba avisando, a gente tá usando... O que eles fazem é muito assim, tipo, a gente tá usando a mesma configuração dos pneus utilizados nos Estados Unidos, por exemplo. Aí você sabe que é a mesma especificação de espessura. Mas quando eles falam que a espessura foi diferente, é porque aquele pneu ultramacio, ele não é o mesmo da corrida anterior. Ele tem um diferencial, porque o que eles falam dessa goma mais alta ou mais baixa, uma é para poder trazer a downforce, para poder grudar o carro mais no chão, ou eles pensam naqueles circuitos de rua em que precisa ter uma goma maior por causa da degradação, porque se ele for mais baixo, ele acaba consumindo mais. Então, e quem sofreu mais foi a Mercedes, que era uma equipe que vinha reclamando. A Mercedes é surpreendente. A potência que o motor joga nos pneus e a aerodinâmica dela, a força que faz, o downforce dela é tão forte que ela degrada muito mais os pneus. E a temperatura que ela gera nos pneus é o que deteriora. E fora aquela coisa que eles falam, né? Tipo, a saída deles, tanto de largada quanto saída dos boxes, essas coisas, o pneu gira mais, então consome mais. Então, o motor Mercedes ele é tão forte que a própria estrutura, vamos supor assim, de pneu, de roda, tudo não suporta o que o motor, a unidade de potência dele faz. E isso é tudo gerado junto com o próprio chassi do carro, porque você vê que a Force India e a Williams, por exemplo, que usam o motor Mercedes, não sofrem tanto. Mas por quê? Porque é todo o conjunto da Mercedes que degrada os pneus. E hoje, assim... Foi nítido. Bottas, pagadíssimo na corrida. A gente só sabia do Bottas porque simplesmente... Ele fez a parada dele nos boxes. Ele fez a parada no box, saiu da pista, deu uma escapulida. Que foi na largada que ele deu um toque com o Vettel. Teve o toque com o Vettel, que até a gente brincou, será que ele tentou jogar pra fora o Vettel? Mas sabe que não, que o Bottas não tem muito esse perfil de vigarista, como o pessoal gosta de chamar pilotos que fazem isso. Mas a questão dos pneus, acho que da Mercedes juntou um pouco. Eu acho que eles tentaram também configurar o carro
para mostrar que os furos na roda não favoreciam tanto o carro. Os furos nas rodas dos pneus das Mercedes, quem não acompanhou, estava tendo uma discussão muito longa sobre a legalidade ou não desses furos. Eu vou pedir para a Débora, que ela está muito mais inteirada sobre isso, dar uma explicadinha sobre essas questões do furo, para depois eu só falar por que eu tive essa impressão de que a Mercedes também configurou o carro para sofrer um pouco, ter uma degradação dos pneus, porque até o mesmo Lewis Hamilton teve hora que ele estava surpreso com isso, que eu acho que era uma coisa que não era para surpreender tanto o piloto. As rodas que a Mercedes passou a utilizar com o furo, né, ela serve, falando assim, né, a grosso modo, para poder fazer a refrigeração do disco e para poder auxiliar no consumo dos pneus, para poder tentar diminuir um pouco desse consumo que é tão elevado. O que aconteceu é que esses furos foram apresentados quando a Fórmula 1 voltou das férias da Bélgica, e aí começou a ter a discussão desse ganho da Mercedes, porque a Ferrari também acabou perdendo as atualizações dela, né, depois que implantaram aquela câmera para poder ver o andamento do carro. Essa parte eu não sei explicar direito, mas... Não, foi assim, a Ferrari na hora da largada, ela tinha um cooler que refrigerava o motor, que tampava a câmera. E a FIA foi lá e falou, ó, para. Na verdade, a Ferrari, ela colocava um pano em cima, na hora de configurar, tipo, mostrando, a gente colocou esse pano aqui só porque tirou de alguma coisa, uma capa. A FIA falou, ó, tira porque tá tampando a câmera. Aí a Ferrari foi lá e inventou um cooler que tampava a câmera. Aí a FIA falou, tira. Aí perceberam que tinha um botão oculto no couro do volante, que a Ferrari tinha uma configuração diferente no volante para largada, e era uma configuração que depois, durante a corrida, era toda trabalhada. Colocaram sensores na bateria, ou seja, a Ferrari teve um foco de fiscalizações da FIA no começo, não no começo da temporada. No meio, quando eles trouxeram essas atualizações, foi quando eles 3 ou 4 GPs depois. Isso, eu acho que foi depois da França, que eu acho que também gerou um nervosismo dentro da Ferrari, que a Ferrari, eu acho que o ambiente dela, depois do GP da França, não foi um ambiente muito bom. Tem inúmeros fatores que a maioria das pessoas já reconhece. O falecimento do Marchiori, mais a ruptura dentro da própria equipe, a divisão da equipe. E aí você questão da FIA fiscalizando e exigindo... A FIA estava fiscalizando muito a Ferrari, ela ficou muito em cima da Ferrari. E deixou a Mercedes. Ele foi deixando. E a Mercedes implantou esses furos nas rodas, que favoreciam eles na refrigeração da roda e, consecutivamente, o pneu. Mas o que a Ferrari alegou foi porque a Red Bull também usou Mercedes, uma roda muito parecida. Não, a Williams usou, foi vetado. Conjunto por causa da Red Bull, né? Tipo, focaram na Red Bull pra poder tirar essa roda deles. Aí, no ano seguinte, a Williams também fez um projeto, porque esse foi considerado pioneiro dentro dessas coisas de roda, né? Esse projeto de refrigeração, mas dentro da norma da FIA. E o que a Mercedes fez foi olhar esse projeto, e era um projeto muito parecido com o da Red Bull, mas era uma coisa que não é aprovada. E aí a Ferrari começou a entrar em debate com eles, né? Por que a Mercedes está podendo usar essa roda e vocês estão vendo que eles estão tendo um ganho muito maior agora. E aí pediram no GP anterior para poder se tirar, tanto que em Austin eles fecharam com silicone. Tiveram que fechar com silicone. E aí eles defenderam essa semana, né? Só que a ideia mesmo da FIA era terminar aceitar ou não aceitar no final da corrida do México. E se eles não validassem essa mudança, os 2 GPs anteriores teriam sido cancelados a pontuação. Então pra Mercedes ia ser ruim, né? Já que o Vettel tava precisando de pontos pra poder recuperar, né? Sim, então, se você tem um ganho quase de 40 pontos ali, e é pra se aproximar muito do Hamilton. Só que a FIA falou, não, tá tudo certo com a roda que a Mercedes tá usando, pode seguir. E aí, nessa corrida, eles, dentro da forma legal, estavam usando a roda deles de refrigeração. O que me surpreendeu de tudo isso foi, na sexta-feira do GP dos Estados Unidos. Quando foi tampado? Não, antes de ser tampado, a Motorsport soltou uma matéria falando que
Os pneus eram... A Mercedes... a Ferrari tinha conseguido a declaração dela ser legais e a Mercedes teria que correr com os pneus diferentes. Depois foi dito que era legal. Beleza, que a Mercedes teria que correr. Aí, de repente, o Toto Wolff pediu pros mecânicos fechar e meio que já começou, deve ter tido uma conversa de bastidor com a FIA e falou, a gente tampou, mas assim... Vocês vão perceber que é a mesma coisa. Que não vai ter uma diferença de desempenho. Desculpa. Nos Estados Unidos, o carro da Mercedes não foi tudo isso. Mas tudo bem. Agora, no México, liberou e o carro não teve um bom desempenho. Não, aquela coisa, a gente fica muito no e se. Mas é estranho, porque não tô querendo criar teoria de conspiração, falar que a Mercedes foi favorecida, porque eu também sempre julguei que a Ferrari foi muitas vezes, ela não foi favorecida por ser Ferrari, mas sim porque simplesmente os fatores eram aqueles, não tinha o que se fazer com. Então, mas eu acho assim, é ruim pro esporte você ter, num dia você fala é legal, no outro dia você fala que é ilegal, no outro dia você fala que é legal, aí o chefe da equipe fala que é ilegal e por isso que eles tampam, depois a FIA fala que é legal e permite que a equipe, e até mudaram pro GP do México a configuração dos furos. Então fica meio jogado isso. É lógico, eu não vou falar que o Lewis Hamilton ganhou o título por causa dos furos. Isso é ridículo, porque a gente vê que tem várias falhas. O Vettel mesmo jogou vários pontos, o Vettel e a Ferrari. Eu acho que eu não posso colocar sempre o Vettel sozinho. Acho que a Ferrari foi também tão culpada quanto o Vettel na perda de muitos pontos. Eu acho que, então, referente aos furos, acho que é isso. Foi bom para esclarecer. Quando você olha no final da corrida, né, o Hamilton tava quase tomando volta do líder, porque 76 segundos atrás, tipo, bem longe. Isso era uma volta de 79 segundos. Você viu que ele tava só 3 segundos para tomar uma volta. No entanto que o Verstappen fez passou, né? Primeira posição, ganhou, tomou a bandeirada. O Hamilton tava terminando a entrada. Tava entrando na última volta. Não, tava entrando no segundo setor. Então, assim, é lógico, vamos torcer para que ano que vem as 4 equipes estejam próximas pra gente poder ter um campeonato disputado até a última corrida. Eu acho que sobre o GP foi isso. Acho que agora a gente pode falar, né, sobre o título do Lewis Hamilton, que ao final ali, quando ele chegou junto com os 3 carros, que teve a placa de comemoração, foi bacana ele receber a fisioterapeuta dele. Como é que é o nome dela? Só me fugiu agora. Foi bacana ele receber a fisioterapeuta, os mecânicos da assessora, o pessoal da Mercedes. E acho que assim, aquela hora que dá um nó na garganta de todo fã de automobilismo, principalmente de Fórmula 1, foi o abraço do Sebastian Vettel no Lewis Hamilton, que você viu que é verdadeiro. A gente que acompanha o Vettel, a gente tem essa vantagem de ser uma geração que acompanhou o Vettel desde os primórdios ali de 2006, chegada da BMW, depois na Toro Rosso. Você vê que foi verdadeiro, foi autêntico aquele abraço. Porque a gente olha pra eles, foi um campeonato muito disputado, teve erros e tudo, mas, gente, é uma competição ali na pista, você não pode ficar levando isso pra outras áreas. Eu acho que esse ano foi um campeonato muito mais de cavaleiros do que foi o ano passado. Acho que ano passado os dois ficaram bem com sentimentos à flor das pedras. Acho que teve muito mais trocas, muita coisa, mas eu acho que esse ano os dois assimilaram o quão grandes os dois eram, o quão grande era ter um campeonato com 2 tetas campeões. Então eu acho que tudo isso favoreceu pra gente ter uma corrida, um campeonato com disputas mais bonitas, com mais lealdade entre os dois. A gente não viu nenhum acidente assim grande que tivesse uma repercussão de maldade. Eu, pelo menos, não me recordo. Eu acho que todos foram muito bem esclarecidos. A gente teve momentos que o Lewis Hamilton defendeu o Vettel, e isso foi muito bacana. E isso foi reflexo naquele cumprimento dele. E também depois tem um vídeo da própria Mercedes, isso eu achei legal. E a Mercedes apresentando um vídeo do Vettel indo lá, e não tô falando dali no box, ali onde fica o carro, que ali é fácil, o piloto entra, dá uma voltinha e sai. Ele foi lá onde estavam os engenheiros. Os caras acho que ainda estavam debatendo pós-corrida, entrou, cumprimentou. Você viu o Toto Wolff, cumprimentou um por um. Ele foi direto
até mesmo para os caras que são envolvidos com o Lewis Hamilton. E você viu que ele entrou junto com Bottas, então ele deve ter tido aquele teste a teste antes com Bottas, com Totoro. Sabe o que eu tive a impressão? Que o cara da mídia que cuida do Twitter da Mercedes estava lá sentado, de repente ele viu o Vettel entrando. Do nada, não, peraí, deixa eu gravar isso, porque isso aqui é histórico. Eu me emocionei na hora que eu vi, a Débora viu, meus olhos encheram de lá, que eu falei, olha, essa é a Fórmula 1 que a gente quer, que é dos pilotos de respeito, bonita, de atitude bonita. Que pensem no próximo ano. Nos fãs. Nos fãs. Foi muito bacana, foi uma atitude bonita do Vettel. Do Lewis Hamilton, que aceitou os cumprimentos dele de coração, você percebe que tem toda aquela referência dele. E parecia que a hora que a corrida acabou, eles tinham tirado todo aquele peso de estar ali. Eu percebi isso disputando. no Vettel no pódio. Sim, ele tava mais leve. É aquela coisa que a Juliana Serrazoli falou no vídeo do Boteco F1, do Vettel se auto-sabotar porque ele queria que terminasse o campeonato. Eu acho que isso é bem aquela questão de você, quando tá fazendo uma prova, tá fazendo uma tarefa chata no seu trabalho, mas só que você quer terminar logo, você termina às 3 da tarde, mas você tem que estar no trabalho até às 18 horas. Mas você terminou às 15 horas, o resto do dia você continua sereno, você trabalha normal. Então, isso eu faço muito dia de sexta-feira. Eu acho que sexta-feira, às 16 horas, já quero estar com tudo fechado. Para dali para frente, eu posso já começar a desestressar para engatar o final de semana legal. E eu acho que isso foi o que o Vettel quis fazer. E agora fechou eles o campeonato. já podem pensar 2019, porque enquanto você tá numa disputa intensa, que você ainda tem uma chance de algo dar errado com o seu adversário, você conseguir recuperar, você fica também nesse e se isso acontecer com fulano, não sei o que, e aí existe toda uma cobrança, e você não pode pensar na temporada que vem, porque você ainda tá focado nessa. E faltam 3 corridas pra poder acabar, que eu acho que agora a gente vai... duas corridas pra poder acabar, que eles vão estar mais leve. Não, e agora só pra fechar essa discussão, acho que o bacana é que o Vettel pode até sonhar com 2 vitórias, porque tradicionalmente Sebastian, o Lewis Hamilton, quando ganha o título, ele meio que... Folga. Ele tira o resto do campeonato de folga. Então eu acho que bacana que a gente pode ver uma disputa ali de Vettel querendo ganhar, Kimi Raikkonen, que cresceu muito no final de campeonato, querer ganhar, o Bottas também tem chance, então a gente tem 2 corridas aí que ficam abertas para 3 pilotos vencer. Porque o Kimi ainda tá disputando com o Bottas, né? 236 pontos contra 227, ainda vai poder ter uma mudança de terceiro lugar. Se eu não me engano, o campeonato de construtores está com uma diferença pequena de pontos. Se eu não me engano, acho que um abandono duplo aí em qualquer uma das corridas da Mercedes pode fazer com que a Ferrari lidere o campeonato de construtores. 585 pontos da Mercedes contra 530 da Ferrari. Um abandono duplo não daria para a Ferrari assumir, mas 2 dobradinhas da Ferrari seriam pontuação suficiente aí para enfiar a equipe à frente da Mercedes. Então o campeonato de construtores, salvo engano, ainda está em aberto, porque um primeiro e segundo lugar dão 43 pontos. Red Bull tá já concreto que tá no terceiro lugar, não? Exato, então a gente tem toda essa briga ainda, porque o campeonato de construtores ninguém lembra, mas vale dinheiro no e final. a gente tá lembrando. 2019, você não vai aproveitar tantas coisas de 2018. Então a gente vai ter peças, desenvolvimento, tudo vai precisar de dinheiro. Então por mais que a Mercedes e Ferrari não precisa, mas alivia, ajuda. Uma graninha a mais, uns milhões a mais aí, ajuda bastante a temporada. Acho que sobre o GP do México é isso. O campeonato de pilotos fechou. Tem a disputa ainda pelo terceiro lugar, como você falou, do Kimi e do Bottas. Vale observar isso. Campeonato de construtores também. E agora preparar para Interlagos. Interlagos já deixa a recomendação aqui para o pessoal para leitura de 2 posts que nós temos no site do Boletim do Paddock. Que um é que a Débora escreveu referente à equipe médica, né? Que fez a segurança, como é que é o procedimento, promoção dos pilotos se acontecer algum acidente. Principalmente que agora com a introdução do HAL foi uma discussão e uma preocupação de quanto tempo se leva para poder realmente tirar um piloto numa condição extrema. E isso foi bacana, porque a gente esteve lá em Interlagos durante o ensaio. Então é mais uma coisa que é bacana, porque a gente tem uma outra visão agora de terra, de como é feito o salvamento. No halo a gente viu, não atrapalha, você não vê
Não atrapalha, de certa forma, ele ainda, dependendo de como for o acidente, ele vai acabar preservando a vida do piloto. E a integridade física que facilita o salvamento. E tem um post meu falando sobre questões de segurança da pista, as introduções que foram feitas. Eu conversei com o Luiz, que é o engenheiro, né, de Interlagos, engenheiro-chefe ali que desenvolve Interlagos. Desenvolve Interlagos, não. Que introduz itens de segurança. Então ele foi muito solícito em atender nossas perguntas. Foi bem bacana, nós tivemos um papo com ele, percorremos ali a linha de largada, né, a reta de Interlagos, onde que ele foi mostrando pra gente, explicando todos os itens de segurança, também demais itens que existem na pista. Então foi muito bacana. Tem uma pintura nova na pista, que lá no post eu explico direitinho o porquê dela. Recomendo que visite. Por conta da chuva, que Interlagos é sempre imprevisível. E equipamentos que se utilizam em Interlagos, que você fica bobo, você fala assim, preocupação que eles têm com tudo. Então fica o convite. E muito do que a gente escuta é que Interlagos é a referência para os outros autódromos, né? Muita coisa é feita aqui e levada para fora. Não, e quase tudo que acontece em Interlagos é repassado para a FIA aplica em outros. Então a gente tem muitas coisas que hoje a gente vê em outras pistas que surgiu de Interlagos, porque Interlagos é um autódromo que vive uma metamorfose contínua, uma metamorfose ambulante, vamos pôr dessa forma. Porque Interlagos ela mesmo tem um ambiente próprio, tudo. O clima dela é completamente diferente de São Paulo. Então vamos fazer o seguinte, fechamos agora o BBcast, o primeiro BBcast, e domingo que vem vamos ter falando de Interlagos, sobre como vai ser a semana. Pedimos para vocês acompanhar, porque é sempre a semana de Interlagos. Eu, a Débora, nos dedicamos 24 horas por dia na cobertura da corrida. Então, provavelmente vocês vão ter bastidores, vão ter bastante coisa aí sobre Interlagos. E já vamos ter uma previsão mais ou menos próxima do clima, como que vai estar no dia da corrida. Exatamente, porque o clima vai ser o principal. Então, eu vou fechar agora. Agradeço a Débora, agradeço a você ouvinte que chegou até agora ouvindo a gente. E pedir para que deixe nos comentários aí curiosidades, perguntas pra gente, o que gostaria de ver no BBcast aqui, ouvir. Também no Boletim do Paddock. Relembrando que esse é o primeiro BBcast nesse formato, em que eu e a Débora estamos gravando presencial, os dois. Então pode ser que não seja do agrado de vocês. Se for, falem, avaliem a gente, porque vai ter uma evolução do programa. E essa evolução vai ser contínua e temos boas perspectivas para o futuro. Então já deixo aqui um muito obrigado, um forte abraço. As redes sociais, tanto meu como da Débora e do Boletim Paddock, estão no post. Tudo que foi citado aqui de matérias, posts, eu vou deixar o link também. Agradeço a todos que nos ouviram. Um forte abraço a todos, até o próximo BBcast, um forte abraço e até lá. Até lá, obrigada.